Vamos ver agora nessa parte aqui do curso sobre opções que eu posso utilizar dentro desse jogo da memória ou até outros jogos nesse estilo. Eu postei aqui no Instagram uma informação sobre os níveis de leitura para o surdo. Que primeiro, ele parte do concreto, correlacionando o concreto, o objeto, o ser, o elemento concreto com o sinal, depois o desenho com o sinal. O desenho já é uma abstração maior e fui mostrando aqui os outros níveis. E eu quero te mostrar isso efetivamente dentro do jogo da memória. Se você está assistindo esse vídeo, é interessante também se você quiser conhecer um pouquinho mais do jogo, se você está assistindo aqui dentro do Instagram, você é muito bem-vindo. Nós já fizemos aqui toda essa parte de produção das peças, fui mostrando passo a passo para vocês, e eu quero te mostrar essa primeira concepção. Você pode só fazer as peças com os sinais e mostrar ao vivo para o aluno ali dentro da sala de aula o objeto real, concreto. Nós estamos aqui nessa parte, ó, o concreto versus o sinal. E aí você mostra o concreto e mostra o cartão do jogo com o sinal. E aí você pode fazer uma brincadeira, macaquinho mondô, pode fazer aí várias brincadeiras em que você mostra o objeto e os alunos precisam mostrar o cartão ou fazer o sinal, ou fazer os dois. Mostra o cartão e faz o sinal. O segundo passo já é o desenho. E aí você vai pensar, mas aqui precisa você colocou uma figura. Sim, porque entre o concreto, o objeto concreto e o desenho, nós temos aqui um nível subjacente, nós temos uma subcategoria que são as fotografias, porque a fotografia ela é muito mais próxima do real, do concreto, do que o desenho. Deixa eu chegar aqui para frente para você ver. Então, aqui eu tenho uma fotografia e tenho o concreto. Tenho o desenho, o ícone. O ícone está muito mais longe da realidade do que a fotografia. Muitas escolas, prefeituras, secretarias de educação, desculpa, pedem para que os professores utilizem em sala de aula as fotografias reais. Então, você pode sim fazer o seu jogo, deixa eu voltar aqui, relacionando o sinal com uma fotografia real, se você não tem o concreto. O segundo passo é relacionar um desenho, um ícone, com o sinal, que já é um nível a mais de abstração. O terceiro passo seria o desenho, o ícone, com uma palavra escrita, também muito fácil de fazer, ó. Aqui nós já tínhamos visto como fazer essa caixinha um pouco mais transparente e coloquei, adicionei o texto aqui. Como que adiciona o texto? Você tem duas formas de fazer. Eu, pessoalmente, gosto de fazer a caixinha de texto fora do quadrado do texto. Mas você também pode vir aqui no quadrado do texto com o botão direito e clicar em editar texto. Escreve a palavra aqui que você quer, arruma a cor, a letra, vou colocar aqui no comic e você aumenta. Isso você também pode fazer, tá bom? Eu gosto de colocar a caixa de texto porque vocês vão observar aqui no outro exemplo que eu diminuí a caixinha aqui para poder caber a imagem. Então, isso também é possível. Então, você tem essas duas opções. Quando você coloca a caixinha de texto, você consegue mexer com a forma que está ali junto com essa caixa de texto, você consegue diminuir sem acontecer isso que aconteceu aqui, ó. Ok.
Nível 4 fala sobre o alfabeto manual com o sinal, ou seja, eu estou fazendo uma abstração dentro da própria língua, porque o alfabeto manual é uma abstração dentro da língua. O surdo, ele não vai conversar com você e vai fazer o alfabeto manual, vai fazer a árvore soletrado. Ele vai buscar mostrar para você o sinal de árvore. Se ele não souber árvore, ele vai fazer um classificador. Então, o alfabeto manual é uma abstração. Depois eu vou postar aqui um IGTV no Instagram falando sobre isso. Agora, vejamos outros níveis de jogos da memória que você pode fazer. Lembrando que você está assistindo aqui uma aula sobre jogos da memória, como fazer jogos da memória aqui pelo PowerPoint. Continuando aqui no nível 5, ó, alfabeto manual e palavra escrita. Então, só deixei aqui a soletração e subi a caixinha com a palavra escrita. O sexto nível é palavra escrita sozinha. O surdo conseguir ler e entender a palavra escrita. Quando que eu posso utilizar isso dentro de um jogo? Quando eu estou trabalhando algum recurso da língua portuguesa como segunda língua ali com aquele aluno. Vamos supor que eu estou trabalhando a forma em que aparece o plural, ou estou trabalhando também, se fosse uma aula da disciplina de inglês, né? Poderia ser árvore em português e árvore em inglês. Então, eu trabalho aqui palavra escrita, uma palavra correlacionada com a outra palavra. E eu posso também utilizar o jogo. Eu quero acrescentar, dos níveis que já estavam descritos aqui, eu quero acrescentar mais 2, que são cartões que vão ficar mais completos com uma junção de recursos. O primeiro aqui, até coloquei trocado, né? O primeiro seria o desenho associado com o termo escrito em língua portuguesa e com o sinal. Eu não sei se você já viu, mas eu já expliquei no Instagram, no YouTube, sobre a questão do significante e significado. O significante é a forma como em cada língua é chamado um significado. Então, vamos pensar aqui na árvore. Em português, é escrito dessa forma, árvore. Em Libras, é feito dessa forma. Então, aqui eu tenho 2 significantes para o mesmo significado. É um jogo bem completo trabalhar os significantes associados com o significado. E uma modificação aqui que eu fiz foi colocar o significante em língua portuguesa e o significante na escrita de sinais. Aqui no caso, coloquei com os dedos envergados, porque aqui na minha região nós fazemos esse sinal mais fechadinho. Porém, se no caso você faz com a mão mais aberta, igual tá aqui no desenho, deixa eu aumentar aqui para vocês verem, ó. Com a mão mais aberta, é possível também modificar lá no SignWriting e colocar os dedos abertos. Então, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, é só falar comigo.